Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Bem-Estar ao Vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter da revista Vida e Arte, e estou aqui hoje para falar de um tema muito especial. O nosso convidado de hoje é o dirigente espírita, escritor mediúnico e palestrante espírita Orlando Noronha Carneiro, que é de Curitiba. O Orlando está aqui hoje com a gente porque ele vem especialmente aqui para Rio Preto para ministrar uma palestra amanhã durante a Feira do Livro Espírita. Né? E ele a gente aproveitou que ele está aqui na nossa cidade e trouxe ele para bater um papo sobre o tema da palestra de amanhã, né? Que é Enfrentando a Dor da Perda de Entes Queridos. Muito obrigada por sua visita, né, e por compartilhar aqui o conhecimento com a gente. Viu? Francine, é uma alegria estar aqui no Bem-Estar, junto com os ouvintes, uma alegria imensa. Ah, tá ótimo. E você aí, internauta, que quiser mandar uma perguntinha aqui para o nosso convidado, basta colocar aí no comentário do vídeo, que a gente repassa aqui para ele. Orlando, eu queria que você começasse já contando, né, sobre o seu papel nesse mundo, né, sobre o que você faz, né? Você consola muita gente diante da perda de um ente querido, né, por meio das cartas psicografadas. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esse seu trabalho. Mais uma vez, a nossa alegria de estar aqui junto. E essa tarefa ela foi se concretizando com o tempo, né, desde da infância eu vivi momentos, para mim, na época, muito naturais, que era conviver e com os espíritos, com a aparição deles normal dentro de casa, os meus pais espíritas, que compreendiam essa manifestação natural. E aos 17 anos, então, de forma bastante concreta, se caracterizou a atividade dentro da doutrina espírita, através do exercício da mediunidade, onde fomos recebendo as instruções de muitos dirigentes com a vivência, né, da doutrina, sempre nos postulados de Kardec, né, da codificação espírita. E a partir daí foi desenrolando naturalmente as tarefas mediúnicas das cartas consoladoras. Entendi. Então, tem quantos anos, né, que o senhor trabalha com isso, então? Nós estamos há 35 anos com a atividade das cartas consoladoras. Entendi. Né? O senhor escreve assim tudo com muito detalhe, né? Com informações que só os entes, só os familiares mesmo têm, né? Eu queria saber como que funciona isso na prática. Até eu acho que é uma forma de informar os nossos internautas sobre como que funciona tudo isso, né? Como que é receber essas mensagens, né? E relatar isso, escrever isso e depois repassar para a família. Certo. Eu peço licença até por uma questão nossa de estar dentro da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós teremos no livro chamado O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro do Pentateuco kardeciano, as instruções mais técnicas a respeito deste intercâmbio de forma mais profunda. Mas comigo, como ocorre naturalmente no exercício da mediunidade, nós estamos sob um influxo da assistência que nós chamamos do mundo espiritual e, evidentemente, por uma personalidade que esteve junto conosco no mundo físico e agora continua no seu progresso no mundo espiritual. E através do intercâmbio da mediunidade, quando está ocorrendo o processo da psicografia, de forma natural, essas informações chegam para mim advindo das informações do pensamento dos espíritos ou do comunicante, que com a sua identidade expressa de forma clara esses detalhes ao qual você mencionou, o nome, muitas vezes e natural, informando com quem eles estão no mundo espiritual, muitas vezes um avô, uma avó, uma tataravó, um tio, uma tia, e trazendo às vezes informações sobre um apelido que os familiares identificavam, uma circunstância que era natural na vida diária, que é identificado pelo familiar, e pode ocorrer
de acordo com o transe e a afinidade que eu tenha com o comunicante, de inclusive vir assinatura, que são confirmadas. Muitos casos nós tivemos de pessoas que foram em cartório e não falaram nada que era uma comunicação, apenas mostraram a assinatura e o cartório identificava como sendo da pessoa, né? Então essas informações elas ocorrem de forma muito natural para mim, né? É algo que vem de fora para dentro, ou seja, não está no meu domínio como pessoa, como Orlando. E o senhor viaja o Brasil todo, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Que estava em Recife, né? No calor de Recife, então não se assustou muito então com o calor de Rio Preto, né? Depois já vai para uma agenda, sequência, né? Então eu queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre essa experiência, né? De viver isso, de estar cada dia em uma cidade, cada dia ajudando várias famílias, né? Como que é viver isso, né? Viver esse... trabalhar com isso, né? Viver isso, vivenciar isso todos os dias, né? O ano todo. Primeiro, é uma oportunidade que nós intensificamos a nossa família, qual está ocorrendo aqui no nosso programa. Estamos conhecendo tantas pessoas queridas aqui de Rio Preto, de Catanduva. Primeiro, para nós, esse é um presente muito grande, né? De conhecer muitas pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Eu aqui me faz lembrar, quando eu tinha perto de 20, 21 anos, quando visitava Uberaba, para receber as orientações de Chico Amor Xavier, em Uberaba, e numa determinada situação ali, eu não gostava de viajar. Eu gostava de viajar e ver o Chico, né? Conhecer o trabalho de Chico Xavier, receber as orientações. Mas assim com a família, eu não gostava, eu queria ficar mais em casa. E numa certa oportunidade, ali de Inopino, o Chico virou para mim e falou assim, tinha 20 e poucos anos, você gosta de viajar? Eu peguei e falei, Chico, eu não gosto muito, eu gosto de vir te ver aqui, mas assim com a família, eu gosto de ficar mais em casa. Aí eu perguntei, mas por que você estava me perguntando? Você está me perguntando? Porque com o Chico tinha uma coisa, ele não tinha palavras em vão, né? Sempre tinha um sentido. E eu falei, mas Chico, por que você está me perguntando de viajar, né? Ele respondeu assim para mim, por nada não, meu amigo, vamos aguardar. E hoje, a minha vida, como estávamos comentando, é viajar. Porque as pessoas nos convidam, as casas espíritas, o movimento espírita, nos convida a participar dessa reunião, chamadas Cartas Consoladoras, mas sempre com palestras, né? A gente não faz só a atividade da psicografia. Nós temos as palestras, seminários que nós fazemos e ali temos a oportunidade, não nossa, que o trabalho não é nosso. O trabalho é da espiritualidade, sob a égide de Jesus, nosso Divino Mestre, não é? E nós somos só aquele serviçal que estamos contribuindo de alguma forma. Entendi. Para a gente, né, para conversar, para montar essa entrevistinha aqui hoje, eu pesquisei o seu trabalho, né? E aí eu vi vários vídeos das leituras, né? E o senhor fala com muita naturalidade, com muita leveza e até com humor, porque às vezes a família está fragilizada, né? E a família acaba entrando nesse seu clima, né? E acaba sorrindo, né? Vivenciando tudo isso de uma forma mais tranquila. Por quê, né? Como que foi essa forma, então, de encontro que o senhor encontrou, então, para trabalhar com tudo isso, para repassar, né, essas cartas? É uma coisa muito particular sua? A leitura em público, primeiro, é importante pela veracidade, né? Porque enquanto nós estamos na fase da psicografia, ali não estamos com nenhuma informação, não estamos com rede social, não estamos com nada, né? E ali a psicografia é feita em público, ali a olho nu de todos, não é? E depois fazemos a leitura, chamamos a pessoa. Quando termina a psicografia, a minha esposa Letícia separa por comunicante e ali ela me passa e eu leio, fulano de tal, tal, tal. Aí a pessoa se identifica dizendo, olha, é meu filho, é minha filha e tal.
e eles vêm até a frente, porque é uma forma de ficar bastante acolhedor, né? E ali na frente eu começo a leitura. Mas eu não sei lhe dizer até hoje qual é o processo que eu consigo me controlar para não me envolver com o conteúdo da mensagem. Porque muitas vezes quando eu estou lendo e cita um nome, cita um fato, que é só de conhecimento do familiar, a gente vê que eles se chocam, né? Porque nessas reuniões, por exemplo, 95% das pessoas que buscam essa atividade não são espíritas. Então a pessoa às vezes até se choca, vamos dizer assim, entre aspas, porque é um nome, um conteúdo, algo nesse sentido. Isso também me emociona, só que eu tenho que, por processos internos, não entrar na mesma órbita que eles estão, porque senão eu não leio a mensagem, né? Mas tem casos que, se você fizer aprofundar também na pesquisa, que eu vou segurando. Às vezes eu dou uma engasgada, né? Porque quando nós estamos lendo, o familiar espiritualmente está ao lado também. Então fica uma junção de energias, de vibrações, que só quem está ali pode vivenciar, né? Entendi. Então, ó, eu quero dar uma boa tarde para o Emanuel Facini, para o Tonico Sternieri, para o Júnior Pinheiro, para o Wagner da Silva Araújo, para a Ana Cláudia Floriano de Oliveira e para a Lara Pessoa, que está aqui assistindo a gente. E eu quero já aproveitar aqui, tem uma perguntinha do Júnior, para falar então, que era até a minha próxima pergunta, que é para falar um pouquinho sobre a palestra de amanhã, né? O senhor estará aqui em Rio, na cidade, para fazer então essa palestra amanhã, dentro da programação da Feira do Livro Espírita, no Rio Preto Shopping. Vai ser às 10h45, né? Me fala um pouquinho então, o que o senhor está preparando para essa palestra, né? O que o senhor vai conversar? Vai ser um bate-papo ou não? Vai ser uma palestra? Como que vai ser? E me fale sobre o tema também, por favor. Certo. Esse tema está voltado essencialmente à questão do luto, né? Que todos nós, independente, iremos vivenciar, né? A questão do luto. E segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos casos que mais gera depressão e que é bastante estressante emocionalmente, impactando na qualidade da vida das pessoas, é a perda, entre aspas, de um ente querido, né? Então, nesses 35 anos que nós vivenciamos, muitos casos, e num grau muito alto, essas pessoas que vivenciam a perda de um ente querido, muitas vezes não têm um suporte não estou falando de religião, de espiritualidade para o enfrentamento deste momento que chega. E quando ele chega, é claro e evidente. E essas pessoas, muitas delas, não querem mais continuar a vida. Não querem mais viver. Tanto é que o grau estatístico de suicídio por pessoas que não conseguem administrar essa ausência de um ente querido, principalmente quando a correlação é entre o parentesco de filho e filha, essas pessoas não estão encontrando mais sentido para viver. Não há o que possa lhes alentar, né? Então o tema que nós iremos abordar amanhã é para trazer no enfrentamento da dor a proposta da doutrina espírita. Porque eu quero lembrar aqui os caros ouvintes que em 16 de maio, principalmente aqueles que não são espíritas, sem fazer qualquer menção de proselitismo, mas estão convidados a assistir o filme Kardec, que será lançado em 16 de maio e será em rede nacional nos cinemas. Fica o convite para que as pessoas compreendam quem foi Kardec,
para nós o apóstolo da era do Espírito. Porque o Espiritismo, em essência, matou a morte. Não ficou mais na conjectura da crença. Hoje, pelos fatos que decorrem do intercâmbio entre os dois planos da vida, a vida espiritual é um fato. Ou seja, ninguém morre. A vida é triunfante. O que ocorre é apenas um despertar na morte da consciência numa outra dimensão, que é também a sequência da vida, né? E com isso, nós então temos a convicção e a certeza de que aquele ente querido apenas nos disse um até breve, um até logo. E nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter coragem por eles, nós precisamos continuar vivendo por eles, no sentido de um heroísmo espiritual, porque este é o maior presente que nós damos, porque eles continuam vivos, eles continuam partilhando e sabendo das nossas experiências aqui. E para eles também é muito doloroso se eles, ao nos ver, nos encontram entregues ao desalento, à aflição. Dói para eles saber que nós queremos encontrar na porta do suicídio a solução para a dor. Quando a porta do suicídio nada mais é do que uma estrada contramão. Porque se nós achamos que em praticando ele nós vamos encontrar o nosso ente querido e assim resolver aquela dor da saudade, é um ledo engano. Nós estamos interrompendo o círculo de um reencontro que deverá ser natural. Então nós iremos abordar sobre este tema, tentando ajudar a todos, como dizia Augusto Cury, um grande escritor Augusto Cury, de que nós não devemos dar um ponto final na vida. Nós devemos dar um ponto e vírgula e reconstruir a nossa caminhada para um reencontro que será fatal. Mas temos que ter paciência. Entendi. Então a palestra é indicada para todos, né? Para todos. Todo mundo que quiser ir lá então amanhã assistir, tem que torcer para ter vaga, né? Para ter, né? Gratuito, né? Gratuita. É uma palestra totalmente gratuita. E tem a feira também ali, então se a pessoa vai, assiste a palestra e tiver interesse em dar continuidade àquele conhecimento, pode adquirir o livro, né? E estudar isso em casa, né? Entender, né, tudo isso, né, também. A Francine, você falou algo do livro. Um dos grandes tesouros na doutrina espírita é o livro. Nós estamos com essa feira maravilhosa que hoje acabei de ir lá visitar rapidamente. E eu indicaria aqui, são tantos livros, né? Mas no tema da perda de ente querido, eu indico o livro chamado Vencendo a Dor da Morte, da autora Célia Diniz. Ela devolveu 2 filhos. Então eu gostaria de pedir aos ouvintes aqui, com muito carinho, que troque esse termo perdeu. Ele primeiro traz uma carga emocional muito prejudicial a nós. Perdeu. Ninguém perde ninguém, em primeiro lugar. Então usar esse termo devolver. Porque é o que aconteceu. Em determinado momento, o nosso filho, a nossa filha, nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, nós recebemos este empréstimo do Criador. E aquele tempo que nós conseguimos vivenciar com eles deve ser prezado na nossa memória e não usar o termo perder. Porque quando eles antecederam na grande viagem que nós faremos, eles apenas retornaram. Nós devolvemos ao Pai aquela criatura amada que nós tivemos a alegria de conviver e que iremos conviver mais adiante. Entendi. A história dela também, ela
foi uma das histórias do filme, né? Das Isso, mães de Chico, não é? As Mães de Chico Xavier, o filhinho dela, que teve um acidente na bicicleta, está no livro, no filme As Mães de Chico Xavier. O filhinho caiu da bicicleta, bateu, criou um probleminha lá e veio a desencarnar. E depois, passados os anos, ela devolveu para a espiritualidade a filha Mariana, Com dengue, né? com dengue. Que é um problema sério aqui em Rio Preto. Gente do céu, estamos com muitos casos de dengue. Acho que as pessoas têm que... Vamos aproveitar aqui, né? Para a questão da conscientização também, né? Porque é muito sério, né? Exatamente. Muito sério. Mas está ótimo. Mas eu queria que o senhor me contasse também sobre os seus livros, né? Você também é um escritor, né? E eu queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre o Vitória do Cristo, né? Me fala um pouquinho sobre esse livro. Bom, o livro, por mais aqui juridicamente nós temos que colocar o autor, no caso Orlando Noronha Carneiro, Francisco Cândido Xavier, né, Divaldo Pereira Franco e outros, né? Mas nós temos ali ou espíritos diversos ou o espírito, no caso comigo, o Natanael, que é o benfeitor espiritual que nos acompanha. As obras, em verdade, pertencem a eles, aos espíritos. Tanto é que as doamos em cartório, registramos para as instituições beneficentes. Não nos pertence, está todas doadas em cartório às instituições, todos os recursos são viabilizados para essas instituições e os livros são as mensagens, no caso o Vitória do Cristo, são autores diversos, em que nós temos a presença do amigo espiritual Natanael, nós temos a presença de Cornélio Pires, que é muito conhecido em Tietê, temos a presença de um amigo espiritual chamado Abelha, que é o André Braulio dos Santos, que trabalha conosco nas cartas. Temos a presença de Meimei, Sheila. Esse livro foi construído com o tempo e foram reunidas essas mensagens que falam do tema, né? Por mais nós estejamos vivendo este momento de transição que é difícil na humanidade, Jesus continua no leme e a vitória do Cristo já está registrada aqui no nosso plano. É questão apenas de um pouco mais de tempo. Entendi. E aí também tem outros livros também, né? O Otimismo com Jesus, Adeus para a Morte, Jesus Perto de Ti. O que falam também sobre esses livros também? O que o senhor pode me falar desses outros livros? Jesus Perto de Ti é um livro de mensagens rápidas, que poderia ser denominado de autoajuda, vamos dizer assim, numa visão maior. O livro Adeus para a Morte são cartas familiares que foram selecionadas e pesquisadas, né? Onde temos ali os missivistas enviando as mensagens para os seus familiares. E o Otimismo com Jesus é uma sequência A Vitória do Cristo, que são várias mensagens que o benfeitor Natanael nos trouxe e que aborda vários temas para nós refletirmos. Não, tá ótimo. Quero aproveitar também, porque o Júnior Pinheiro está falando aqui, qual é a relação sua com o Chico Xavier? No começo aqui da entrevista, o senhor chegou a falar, né, da experiência de ter, né, ido até lá, Uberaba, né, durante as viagens. Conta pra gente como que também é essa relação sua com ele até hoje, né? Desde quando apontou a mediunidade de forma bem que nós chamamos caracterizada dentro da doutrina espírita, evidentemente que eu ali precisava de roteiro, de instrução, porque não basta ter a condição da faculdade mediúnica, é preciso saber como exercê-la e com produtividade. E dentro da doutrina espírita, nós aprendemos a exercer a mediunidade com Jesus, que é a serviço ao próximo. Para isso, em 1980, passei a visitar periodicamente Chico Xavier em Uberaba. E ali, quando nós íamos cumprimentá-lo, eu passei a receber as informações a respeito dele, como eu deveria me conduzir. Ele me indicava livros, me posicionava sobre algum ponto que eu deveria tomar cuidado,
né? Não faça assim, cuidado com aquilo, né? Uma das coisas que ele sempre repetia para mim é para tomar cuidado com a questão da vaidade, do orgulho, né? Porque a tarefa não é nossa, é dos amigos espirituais e nós somos apenas instrumentos. E foi em 86 que efetivamente recebemos uma orientação mais direta para continuar a tarefa das cartas familiares. A partir dali ele foi me orientando, eu fui vendo como era o modelo de trabalho dele e nós usamos este modelo até hoje. Evidentemente que tenho em Chico Xavier esse grande modelo para todos nós de servidor do Cristo, e para mim eu tenho um carinho muito grande com ele, devo muito às instruções dele até o momento a continuar nessa tarefa. Entendi. E o senhor lê muito? Né? Sim. Porque eu acho que é importante isso, né? Mesmo, né, com todo o conhecimento, aí 35 anos de estrada, né? Aprendendo em cada cidade, imagino que o senhor aprenda algo, né? Com essas experiências todas, né? Mas, por exemplo, cite um livro que o senhor, um dos últimos livros que o senhor leu, né? E que o senhor falou, não, esse livro eu aprendi muito com ele, por esse motivo. Qual, né? Acabe até uma dica aí para os nossos internautas. Um livro que eu, aliás, sempre leio e acompanho na minha viagem. Chico, através das próprias falas dele, mencionou 2 livros que ele, dentro da lavra mediúnica dele, mais de 400 livros, eram livros que ele tinha um carinho muito especial. Paulo Estevão, de Emmanuel, e o livro Boa Nova, de Irmão X, que é o pseudonômio de Humberto de Campos, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Que veio trazer depois crônicas e contos através de Chico, com a família de Humberto de Campos, inclusive identificando de forma isofismável, clara, que era Humberto de Campos. Tanto é que teve o processo Humberto de Campos, que a família requereu os direitos. Né? Bom, essa é uma outra questão. E o livro Boa Nova é um livro que eu indico para que as pessoas leiam, porque Humberto de Campos, Irmão X, vem trazer 30 capítulos, buscando histórias no mundo espiritual que registram os caminhos de Jesus na Palestina conosco. Então eu indico esse livro, inclusive para que as pessoas, no seu culto do Evangelho no lar, possam junto estudar e refletir esse livro. Mas tem livros maravilhosos do Chico, se você me permite, O Consolador, de Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, enfim, fora os livros de André Luiz, a sequência desde o Nosso Lar, né, que se tornou um filme, né? Até a Vida Continua. Entendi. Aqui tem uma perguntinha também, ó. Qual ou quais livros o senhor indicaria para quem deseja conhecer um pouco da doutrina espírita e também sobre a mediunidade? Muito bem, muito propícia, oportuna a pergunta. Nós, dentro da casa espírita, nós temos uma área chamada área de ensino, né? Toda casa espírita, bem dirigida, ela é organizada, ela tem uma área de ensino e doutrinária. Ali ela deve buscar, primeiro, o estudo básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro que agora, dia 18 de abril, nós comemoramos o surgimento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec lançou em Paris, né, o livro ditado pelos espíritos superiores. Esse é o primeiro livro para se conhecer a doutrina espírita. A partir daí nós temos o Livro dos Médiuns, que é mais específico para a área da mediunidade. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Depois temos o Céu e o Inferno e temos o livro A Gênese e Obras Póstumas, que são os livros
essenciais para quem necessita conhecer a doutrina espírita. Não pode ter pressa. Tem que estudar com calma, num grupo bem dirigido, para poder, então, entender a proposta e a visão da doutrina espírita. Não, tá ótimo. Olha, deu mais do que passou, já muito mais que 30 minutos, bem rapidinho, a gente está conversando aqui, nem percebe, né? Então a gente vai ter que encerrar o programa, tá muito bom, tem muita coisa, né? Poderia ficar conversando a tarde toda, né? Certo. Mas a gente tem que encerrar. Mas antes, eu quero que o senhor deixe um recado, dê uma dica, ou também convide o pessoal para amanhã na palestra, né? Então o que o senhor pode deixar então de recado aqui para os nossos internautas? Primeiro, convidá-los a conhecer a feira espírita que está no shopping, né? Rio Preto Shopping. Rio Preto Shopping, e deixar aqui uma palavra sempre de otimismo, né, para nós, que nós não devemos nos entregar ao desânimo, ao desalento, retornar ao assunto, não pensar nunca em desistir, sempre dar um ponto e vírgula, sempre reconstruir, jamais se entregar, buscar quando necessário o apoio e o auxílio médico, em muitos casos, né, não pode deixar, associar com a assistência espiritual, com o tratamento espiritual, e jamais fenecer, né, na fé, sem desânimo, porque Deus não criou projetos para se perder. Entendi. Todos os projetos que Deus criou é para ter uma conclusão feliz. Então tá ótimo. Olha, gente, encerramento mais bacana, né, para essa sexta-feira. Então, ó, fica o convite para amanhã, a palestra, lá no Rio Preto Shopping, uma das salas do cinema, às 10h45. 10h45, gratuita, né? Então, é só chegar lá, né, e participar de tudo isso, aprender, vivenciar, né, e ser feliz, né? Ser feliz. É isso aí. Então tá ótimo, é isso. Quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação. O pessoal está aqui nos bastidores também, quero agradecer também pelo pessoal que está aqui com a gente. E é isso. Semana que vem tem mais programa Bem-Estar ao Vivo no Facebook aqui do Diário da Região. Até mais, pessoal. Obrigadão. Até mais.